vamos fazer uma leitura do livro Fonte Viva. Está a funcionar o microfone, não sei se escutam ao fundo. Está. Curioso, eu não sinto o retorno. Sentem aí? É? Okay. Os senhores dizem, estávamos ao Fonte Viva, acompanhar uma mensagem de Emmanuel, cujo título é Varonilmente. Pois. Vigiai esta firmeza na fé. Portai-vos varonilmente. Foi Paulo escrevendo aos Coríntios. Paulo tem sempre essa característica de incentivar, de criar o ânimo para que enfrentassem os primeiros cristãos as dificuldades. Os primeiros cristãos, a enfrentar essas dificuldades, viviam uma solidão de ideais. Não era fácil aplicar o amor numa sociedade que estava vinculada, acima de tudo, aos interesses imediatistas. Vidas curtas, muito sofrimento, o direito ainda estava a dar os primeiros passos para aquela sociedade e Jesus vem transformar esses valores. E foi um trabalho muito difícil, muito difícil. Só o facto de estarmos hoje com liberdade religiosa pelo mundo e cada um poder escolher e ter as suas opções é um trabalho de séculos até chegarmos a esta parcial maturidade. Então Paulo incentivava aqueles que estavam nos núcleos nascentes a manterem-se firmes, varonilmente. E ele comenta: vigiai na luta comum, permanecei firmes na fé ante a tempestade, portai-vos varonilmente em todos os lances difíceis, sede fortes na dor, para guardar-lhes a lição da luz. Reveste-se o conselho de Paulo aos Coríntios ainda hoje de surpreendente oportunidade. Para conquistarmos os valores substanciais da redenção, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo. Não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida. Arrepender-nos-emos de qualquer gesto maligno. Isso é dever. Mas pranteá-lo indefinidamente é roubar bom tempo ao serviço de retificação. Certo, o mal deliberado é um crime. Todavia, o erro impensado é ensinamento valioso, sempre que o homem se inclina aos desígnios do Senhor. Sem resistência moral, no turbilhão de conflitos purificadores, o coração mais nobre se despedaça. Não nos cabe, portanto, repousar no serviço de elevação. É natural que venhamos a tropeçar muitas vezes. É compreensível que nos tiremos frequentemente os espinhos da senda. Lastimável, contudo, será a nossa situação toda vez que exigirmos rede macia de consolações indébitas, interrompendo a marcha para o alto. O cristão não é aprendiz de repouso falso, discípulo de um mestre que serviu sem exceção de pessoas até a cruz. Compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente.
Há muitos conceitos nesta lição e vamos nos preparar para a oração. Chamarei a atenção apenas para um deles, que é na perspectiva de cometermos enganos, não pararmos a marcha da evolução, punindo-nos pelo erro, perdendo tempo, ao invés de retificá-lo. Tão simples. É isso que nossos pais na terra desejam de nós? Imaginemos o nosso pai, o que deseja que nós façamos com os nossos enganos. Retificá-los. Então vamos elevar o nosso pensamento, procurar a figura excelsa de Jesus, tranquilizando-nos, e conversemos com o nosso Mestre. Contigo em nosso coração e em nossa mente, agradecemos-te, Mestre querido, todo o esforço, toda a entrega que reconhecemos hoje, que fizestes em nosso favor. E se nesta manhã, Jesus, estamos aqui reunidos, é porque esse teu esforço vai alcançando os objetivos gradualmente, ainda pequeninos na caminhada, mas desejosos de a fazer varonilmente, de forma constante. Isto traz-nos aqui hoje, nesta manhã, para estudarmos em conjunto a tua mensagem, a mensagem daqueles que procuraram entender o teu trabalho e também nos trouxeram a luz do entendimento. Por isso rogamos, na seriedade da reunião desta manhã, que a tua luz se faça presente, que a tua paz nos tranquilize e serene, para que a nossa intuição também esteja a par das nossas necessidades, trazendo-nos a intuição dos teus trabalhadores da espiritualidade, do nosso anjo da guarda, daquele que opera conosco no dia a dia, esperando e trabalhando pela nossa renovação. Em teu nome, Jesus, iniciamos a tarefa desta manhã, desejando que ela beneficie não somente a nós que aqui nos encontramos fisicamente, mas aqueles que aqui vieram em espírito, contra a sua vontade, talvez, mas muitos vieram para ouvir a tua mensagem, Jesus. E para que estas energias boas, que cada um de nós consiga produzir individual e em conjunto, também percorram as zonas mais difíceis, para que lá também ressurja a paz, a harmonia, e para que teus trabalhadores da espiritualidade assim beneficiem aqueles que estejam com vontade de se reerguer. Muito obrigado, Senhor. Permanece conosco. Muito bem. Alguém está a vir a casa pela primeira vez? Ok, muito bem. Então, como não temos alguém que esteja a vir pela primeira vez, o bom dia é na mesma para todos. Hoje vai ser um estudo em conjunto. Eu gostaria de reforçar a ideia que este não é um trabalho que sou eu que realizo, é um trabalho de todos nós. Este é um trabalho espiritual. Muitos companheiros que às vezes até têm acompanhado isto, não sei se sabem, isto é divulgado depois na página do YouTube das Casas de Francisco Xavier. E este trabalho é mais simples para nós que aqui estamos a tentar perceber o ambiente espiritual, se nós sentimos melhores com as mensagens ou não, do que propriamente quem esteja a ver pela internet. Então, o que é importante para nós é que o conhecimento passe, que a vontade de estudar surja, mas que este trabalho, também aqui em conjunto, tenha a sua espiritualidade. Quem está a ver em casa, o que é que acontece é que se entrar no clima, no ambiente espiritual, consegue também
colaborar. Por quê? Porque faz com que na sua mente despertem as alegrias do conhecimento. É por isso que aqui estamos. Ora, mas para isso é preciso que quem esteja em casa guarde mesmo o ambiente para estar tranquilo, para ver com segurança. Tem a vantagem de poder repetir, né, e encontrar, então, outras situações que nós, às vezes, na pressa, não conseguimos fazer. Hoje temos um trabalho extremamente rico por duas questões. Uma é o despertar de cada um de nós para o caráter de Allan Kardec. O que vamos ver hoje são 3 itens do livro dos Médiuns. E esses 3 itens são surpreendentes, porque Allan Kardec toma conhecimento da doutrina espírita, dos fenómenos mediúnicos, assim que em meados de 1854. Em 1861, nós temos um livro, que é o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos foi em 1857, em que vai enfaixar aqui, neste livro, uma experiência prática junto às questões mediúnicas, recebe muitas informações, mas o que mais impressiona é o caráter do seu conhecimento, como ele fazia as leituras de todo o processo que ele chega, e mais, não só o conhecimento das coisas da espiritualidade, podemos chamar do espiritismo, mas o seu caráter de respeito para com quem percebe, para quem acompanha e para quem não consegue se libertar das dificuldades. E esse caráter de Allan Kardec realmente impressiona. Se cada um de nós se colocar no lugar de uma pessoa que conhece a doutrina, ou melhor dizendo outra vez, as questões mediúnicas, e em 6, 7 anos, estou a falar do Livro dos Médiuns, pensarmos no Livro dos Espíritos, então, é algo soberbo. Estamos a falar em 3 anos. O Livro dos Espíritos é uma obra impressionante, didática e com muito caráter. E quando chegamos aqui a esta parte do Livro dos Médiuns, repare, se o livro é colocado ou editado, sai do prelo, em 1861, ele foi preparado com alguma e boa antecedência. Ora, então, eu gostaria que nós nos apercebêssemos do caráter de Allan Kardec, que ele empresta à própria doutrina espírita, naquilo que se chama solidariedade, compreensão, benevolência, para com os enganos. Para que nós, espíritas, não sejamos críticos do mundo, não críticos no sentido instrutivo, né? A nossa crítica é uma crítica de avaliação. Mas que não sejamos os críticos, os que aborrecem os outros porque fazem isto, fazem aquilo outro. O grande trabalho é perceber quais são as nossas necessidades, as necessidades do meio em que estamos, e trabalhar sem perseguições, sem julgamentos, porque aí nós estaremos, se fizermos isso, estaremos a fugir da própria essência da doutrina espírita, a sua base, que é cristã. E Allan Kardec consegue, com o seu caráter, transmitir essa sintonia com Jesus quando fala das dificuldades que nós temos em lidar com as coisas da espiritualidade. Dita esta parte, o estudo também, que é a segunda grande chave que nós precisamos para estudar isto. Allan Kardec vai falar diretamente sobre psicografia, o médium que psicografa, que tem ou está sob a influência de um espírito. O que acontece? Esse é um fenômeno mediúnico ostensivo, mas para nós que estamos aqui a estudar, há várias perspectivas, e uma delas é como é que eu aplico isto na minha vida e como é que o que vou hoje perceber do caráter de Allan Kardec e da sua experiência, como é que eu retiro da psicografia para a prática da vida. É esse trabalho que vamos fazer em conjunto. Ele vai falar um pouco sobre a audiência, mas é muito superficial. Então, é transportar os valores do médium psicógrafo e que está influenciado pelos espíritos para a nossa vida no cotidiano. E que influências nós temos, como é que influenciamos o nosso próximo. Então, no Livro dos Médiuns, aliás, deixe-me voltar aqui, esta frase de Emmanuel é para nós extremamente importante. É uma referência para a nossa vida.
o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Claro, porque se o nosso orientador maior, dentro dos valores que abraçamos, é sempre Jesus. Até podemos ter, e temos com certeza, vários espíritos na hierarquia que respondem ao Cristo pelos trabalhos que realizamos aqui na Terra. Mas o supremo orientador, dentro destes valores, é Jesus. E dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si um valioso prêmio. Detalhe: a mensagem não fala de ser espírita, de ser católico, de ser evangélico ou qualquer linha cristã. Fala dos valores. Então, quando nós estamos trabalhando e exercendo o nosso esforço de melhoria, nós estamos a trabalhar em sintonia com o Cristo. Ora, fazemos parte de equipes trabalhadoras do Cristo para ajudar o próximo. Então, isto deve nos alegrar. A vida como um todo. Nós não podemos acordar sem vontade, amorfos. Não, nós temos um objetivo. Todos os dias de manhã, quando despertamos. E atenção, quando vamos adormecer também. Também há objetivos para o sono. Então, esta força, esta dinâmica, para nos trazer nesta encarnação, com os pés bem assentes no chão, que estamos na Terra, não somos melhores do que ninguém, mas temos sempre algo a fazer em nosso favor de crescimento, ajudando os nossos semelhantes. Sempre. Muito bem. Então, capítulo 23 da obsessão. Dúvidas que tenham. Imaginem que querem fazer um comentário, por favor, façam. Neste período de máscara e com menos gente, as pessoas têm mais dificuldade, às vezes, em comunicar. Estejam à vontade. Alguma dúvida, por favor, interrompam. Está bem? E vamos falar da obsessão. Obsessão é uma coisa recente, não é? Não havia obsessão há uns anos atrás, pois não? Sempre houve. Ok? Muito bem. É verdade. Obsessão sempre houve. Que é a influência de um espírito sobre o outro, malgrado a vontade daquele que é obsidiado. Malgrado aparente. Há que estudar um pouco mais, porque às vezes nós somos obsidiados, mas gostosamente deixamos-nos influenciar por sintonia. E há casos em que os espíritos dizem, por favor, peçam para a aparente vítima para que me deixe descansar. Então aqui a questão da obsessão, muitas vezes, aparentemente é uma coisa, mas vamos ver do ponto de vista espiritual, nem sempre corresponde àquilo que estamos a ver no plano físico. Então vamos falar da obsessão, que é um drama invisível, com consequências na saúde, quer física, quer meramente mental. Então esse é um drama constante. Então vamos falar do processo da psicografia e transpor esses valores. Então, nesse capítulo 23, sobre obsessão, Allan Kardec faz este comentário. Acontece muito frequentemente que um médium só se pode comunicar com um único espírito, que aí ele se liga e responde pelos que são chamados por seu intermédio. Nem sempre há nisso uma obsessão, porquanto o facto pode derivar da falta de maleabilidade do médium, de uma afinidade especial sua com tal ou tal espírito. Ou seja, eu sou um médium, psicografia, só recebo um espírito. Devemos ter atenção a isso? Sim, devemos. É uma obsessão direta. Pode ser e pode não ser, por este motivo. Logo aqui vemos a perspectiva de Allan Kardec, de inteligência sobre o processo. Qualquer um de nós, num estudo, provavelmente diria, não, se só um espírito se comunica, é porque ele domina o médium e, portanto, há aqui um processo de perseguição. Ora, o que nós temos que observar é o conteúdo das mensagens que são exaradas por esse espírito. Porque pode ser um conteúdo excelente, estruturante, bom, o que não implica que seja uma obsessão, conforme Allan Kardec aqui explica. Pode ser uma questão de afinidade ou o médium não tem um espectro tão variado para sintonizar com outros espíritos. Pode acontecer. Mediunidades como, por exemplo, a de Francisco Xavier, impressionam, porque aquilo era uma comunicação tocada lá em todo o gênero de espíritos, como o Divaldo Franco, o Raul Teixeira, e muitos outros médiuns, com um espectro muito variado. É o mais comum. O que acontece, muitas vezes, é que essa abertura que estamos a falar
mais maleável, nem sempre se dá pela diversidade das comunicações. Há médiuns que vêm e que estão fadados a receber espíritos sofredores. Alguns de nível muito sofredor, muito endurecidos. Outros mais doentes, apenas necessitando de despertar. Outros recebem, eu estou falando da psicofonia neste caso, que é a envolvência do espírito sobre o médium. E ele fala, comunica as suas emoções. Outros, por exemplo, têm só mesmo a psicografia. O que não significa que sejam maus médium. Tem mais esta ou aquela tendência. E há médios como esse que eu citei, que recebem um benfeitor de uma luminosidade impressionante e, passado alguns instantes, vai receber uma entidade extremamente endurecida. Preparou-se para receber e depois recebe um espírito também luminar. Então, a mediunidade ela varia ao infinito. É uma questão de comunicação. Imaginem um dial dos rádios. Então, eu posso sintonizar a linha toda. Se eu estiver em AM, em ondas médias, eu posso sintonizar tudo, então ficar só com uma faixa. Simples de se compreender isto. Porque é uma questão de instrumento. Vou fazer referência aqui a um detalhe que vai ser importante depois e que nem sempre nós recorremos a isto. Que é, a mediunidade é só um instrumento. É um instrumento. Qualquer pessoa pode ter mediunidade e até todos somos médiuns, através da intuição, pelo menos os somos. Ou seja, em algum momento tivemos ou temos a ascendência de um espírito sobre nós, seja um benfeitor, seja um obsessor, seja como for. Quem tiver dúvidas sobre isso, imagine, por exemplo, está no dia a dia, está tudo muito bem, de repente entra num ambiente, ou tem um pensamento menos feliz e começa a sentir um frenesim, começa a sentir uma irritação, não sabe muito bem de onde é que vem. Ora, está sob uma influência de um espírito que tem essa energia e esse pensamento. Então, mas também posso estar irritado e de repente faço uma prece e sinto-me muito bem. Muito leve. Parece que já passaram todos os problemas, já nada me incomoda. É o nosso benfeitor que produziu uma energia à nossa volta, nós conseguimos sintonizar e por aí fora. Isto são comunicações simples com a espiritualidade. Então, essa mediunidade, essa sintonia, todos a temos. Então, o detalhe é este, é que a mediunidade ostensiva, que é esta que estamos a nos referir, é só um instrumento. O instrumento em si ele é maravilhoso, mas nós podemos ser ou não. É como a internet. É uma ferramenta impressionante de evolução tecnológica. Pode ser bem usada e pode ser mal usada. Tudo bem? A internet não desaparece porque ela é mal usada. Pois não? Não. A mediunidade também. Então, aqui é só um instrumento. Então, estamos a falar do médium psicográfico. Todos sabem, já agora eu estou aqui a falar, todos sabem o que é o médium psicográfico? Escrito? Pronto, ok. Allan Kardec diz que é importante que nos entendamos nas palavras, senão falamos. Então, Allan Kardec diz que somente a obsessão, nesses casos, propriamente dita, quando o espírito se impõe e afasta intencionalmente os outros, o que jamais é obra de um espírito bom. É aqui que eu gostaria que nós começássemos a pensar, não só na psicografia, mas na nossa sintonia do dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho. Quando a nossa intuição parece que nos alimenta a quisília, a confrontação, ou então nos sugere a pacificação, a tranquilidade. O mundo apresenta-nos alguns inputs, como é que vamos dizer isto? Algumas experiências que o mundo nos traz e cada um de nós vai reagir a essas experiências. E aqui está o nosso valor enquanto pessoas. Porque experiências todos vamos ter. Agora, como nós lidamos com elas é que vai revelar o que nós somos, o que temos em nós. Ora, é aqui que nós temos que começar a perceber. Se eu estou em sintonia com algum espírito, e todos estamos, o que ele nos sugere? Paz, harmonia, tranquilidade, resolução pela fraternidade, pela benevolência? Ou eu sinto que devo confrontar, ter razão? A gente adora ter razão, né? Ter razão, eu tenho que fazê-lo pagar por isto. Cuidado, aí a nossa sintonia
merece vigilância. E é nessas pequenas coisas que nós vamos criando sintonias e não nos apercebemos. É quando dizemos um palavrão, quando agredimos verbalmente alguém e dizemos assim, não, eu tenho razão, porque ele fez isso no trânsito, é lindo, não é? Isso facilita a minha vida imenso, não é? Toda a gente conhece como é que nós nos transformamos no trânsito. Isso não foi nada. Isso é uma coisa pequenina. Se eu coloco no rádio uma música agressiva, e hoje não falta, né? E valores, meu Deus, execráveis, mas estão lá. E eu começo a ouvir aquilo, eu estou a gostar disto. Muito bem. Gente, eu estou a sintonizar com aquilo. Então, se eu emito uma palavra grosseira, se eu ofendo alguém, é nessa sintonia que eu me encontro. Então, eu não preciso ser um médium psicógrafo para ter esse tipo de efeitos. Se eu tiver vigilância, eu vou dar importância também às pequeninas coisas. Lembra-se que nós lemos ali? Cometemos erros. Vamos ter que tirar muitos espinhos. Gente, não é para ficar, eu cometi este erro e agora... Não é nada disto. Enganei. Vou corrigir. Vou retificar. Se tiver a oportunidade de pedir desculpas, que no trânsito às vezes não acontece. Porque eu não vou atrás de ninguém para pedir desculpas, né? Porque a pessoa já foi embora. Então, se eu tiver essa oportunidade, corrijo. Se não, penso, não vou voltar a cometer este erro. E vigilância. É tão simples. Ok? Tudo bem até aqui? Coloquem as vossas questões, né? Geralmente, e agora, sempre Allan Kardec no pensamento do médium psicógrafo, mas nós vamos sempre transportar para a nossa vida. Geralmente o espírito que se apodera do médium, tendo em vista dominá-lo, não suporta o exame crítico de suas comunicações. Repare, está falando do espírito, que está do lado lá, que não é visível, ele não suporta esse exame crítico. Quando vê que não são aceitas, que as discutem, não se retira, mas inspira ao médium um pensamento de se insular, chegando mesmo, não raro, a ordená-lo. Eu sei que a maior parte de nós, quando está a comunicar com o espírito, através de um trabalho mediúnico, tem uma tendência de reverenciação. Se for um espírito que denotadamente se apresente de forma agressiva, então nós, este aqui, vamos colocá-lo no lugar dele. Não, é um espírito doente e um doente não precisa de um juiz, precisa de um médico, de um enfermeiro. Esse é o primeiro processo. Mas se o espírito, ele se apresenta com uma tonalidade na voz, a mensagem doce, aparentemente, nós temos tendência a aceitar. O que vai acontecer? Se no meio houver algum comentário dúbio, que induza alguma incerteza, que demonstre até que o próprio espírito não está seguro das suas próprias emoções, porque eu vou dizer que isso é muito comum. O que nós temos que fazer é estar vigilantes e conversar como quem conversa diretamente. Nina, o que você disse, eu compreendi, mas esta parte, explique-me melhor isto. Qual é o problema de nós falarmos com os espíritos desta forma afetuosa e honesta? Nenhum. E devemos fazer assim. Allan Kardec insiste em fazê-lo, em que nós o façamos. Só que nós reverenciamos os espíritos. Ao invés de observar a mensagem, analisá-la, para perceber se realmente ela tem a profundidade e a orientação elevada que na aparência tem. Ora, o médium psicógrafo, quando envia a sua mensagem, ele julga logo. Se eu a aceitei, esta mensagem é perfeita. E pode não ser. Então, a Marta lê a mensagem e diz assim: Casimiro, você transmitiu esta mensagem aqui do médium tal, mas eu tenho dúvida nesta afirmação. Você não compreende nada. Eu nem li a dúvida que a Marta me colocou. Não li. Mas logo, o meu melindre, alguém está a colocar em causa? Porque eu já li a mensagem várias vezes e não encontrei nada. Mas a Marta pode ter encontrado. E eu devo por obrigação, não é dever de falar com um chavão. Não, devo por obrigação avaliar. Tentar perceber o que é que o outro viu que eu não vi. Então Allan Kardec, reparem, isto é tão simples hoje de nós entendermos isto,
Mas Allan Kardec estava a lidar com espíritos, uma coisa completamente nova na sua organização. Não é os espíritos são novos, a organização do processo. Então, esta do insulamento, lembra-se que eu disse agora há pouco da intuição. Na tua família ninguém te entende. E eu começo a ouvir aquilo. Você é muito melhor do que eles. E eu começo a ouvir aquilo. Eu não estou falando de psicografia, eu estou falando do dia a dia. E vem alguém e diz assim, olha, noto que você anda irascível. Você está a afastar esta pessoa. Não, porque ela fez isto, aquilo outro, ela não me compreende. E achamos que temos a razão. Passamos a julgar o outro. E nem nos apercebemos que podemos estar a ser vítimas, não só de nós próprios, pelos nossos valores, que é uma lógica, mas também de uma influência menos feliz. E se isto me infelicita na relação, eu devo refletir. E vou pensar, isto é meu ou é uma influência espiritual? Não, é meu, então eu tenho que me modificar. É uma influência espiritual, é porque encontra sintonia em mim, então eu também tenho que me modificar. Simples assim. Alguma coisa não está bem? Tem que ser corrigida. Não está bem cá dentro? Tem que ser corrigida. Nós chegamos ao médico e dizemos assim, olha, eu tenho uma dor de cabeça, eu não sei de onde é que ela vem. Ou então, dói-me o fígado. Os meus músculos eu sinto que estão presos, estão a ficar endurecidos. Eu tenho artroses e por aí fora. É facto que eu devo ir ao médico para aliviar as dores. Mas também devo fazer um exercício para perceber como é que chegou a este ponto. E cada vez mais a medicina conhece as forças chamadas anímicas, que é do próprio ser, nas suas tensões, no seu nervosismo, na sua ansiedade, na sua angústia, que se traduzem em doenças do foro físico. Ora, então, tudo isto é um trabalho de melhoria de comportamento. Então, espera aí. Por que que Deus, e agora sou eu a fazer a pergunta, porque eu sei que vocês não fizeram, eu leio o pensamento, não sei se sabem, estou a brincar, obviamente, é só para vos assustar. Eu leio pensamentos. Então não ouvi ninguém perguntar, então, mas como é que Deus permite que o espírito se aproxime e perturbe assim? Simples. Da mesma maneira que eu me aproximo dos meus filhos, dos meus irmãos, dos meus pais, e me relaciono com eles e influencio positivamente ou negativamente. E esse pensamento nosso, muitas das vezes, é a falta do conceito de perceber que os espíritos somos nós. Nós só estamos a vestir um corpo. Quando abandonarmos o corpo, somos exatamente quem somos. Não muda uma vírgula. O que muda é o nosso conceito. E normalmente dizemos, eu estava tão enganado. Só isso. Mas os valores são os mesmos. Se eu gosto da Nina, eu vou continuar a gostar da Nina. Se eu não podia com a Nina, eu continuo a não poder com ela. Ok? Só que depois o que acontece? Afinal a vida continua, eu estava enganado, enganei-me com a Nina. Desculpa. Só que já estou do lado de lá. E a Nina sente assim, olha, o casamento está pedindo desculpas. Sinto que o casamento está melhor. Okay? Então, percepção de que isto faz parte do nosso cotidiano. Então, estes espíritos fazem isso conosco, mas nós também fazemos. O insulamento. Então, fugir disso. Normalmente, quando a gente acha que o mundo está contra nós, cuidado. Provavelmente, nós estejamos contra o mundo. É o mais certo. É o mais certo. Dúvidas? Alguma questão? As reclamações acabaram às 10. Tá bem? Por isso. Todo médium que se melindra com a crítica das comunicações que obtém, todos nós, quando nos criticam o comportamento, percebem aqui? Faz eco do espírito que o domina. Espírito esse que não pode ser bom, desde que lhe inspira um pensamento ilógico, qual o de se recusar ao exame. Gente, eu posso vos dizer que são inúmeros os casos. Allan Kardec, quando escreve isto, parece que é quase que profético. Ele diz, aliás, há um dos capítulos no Livro dos Médiuns que ele não diz que nós podemos ser provados. Ele não. Nós seremos provados. Todos os médiuns. Por quê? Porque estamos no mundo. Eu brincando, né? Se eu estiver na rua e ouvir uma gritaria, ainda bem que eu posso ouvir a gritaria. Eu estou ouvindo. Ótimo. Então vou ser influenciado por espírito? Ótimo, porque eu estou vivo. Né? E atenção, mesmo quando eu estiver do lado de lá, eu continuo vivo. Okay? Então, repare, se o espírito nos quer prejudicar, mas eu me melindro, eu só estou
a repetir o pensamento dele. Ó, estamos em sintonia. Então, repare, até agora eu não falei mal do espírito que perturba. Nem vamos falar. Porque ele só nos acompanha se nós os acompanharmos. Estivermos em sintonia. Então, o insulamento do médium é sempre coisa deplorável para ele, como é para nós. Porque fica sem uma verificação das comunicações que recebe. Isolei-me e não aceito a opinião dos outros. Não somente deve buscar a opinião de terceiros para esclarecer-se, como também necessário lhe é estudar todos os gêneros de comunicações a fim de as comparar. Querem uma comparação muito boa? É quando eu estiver nas minhas ilações, como é que Jesus faria? Que emoção Jesus passaria? Eu vou dizer isto hoje e espero que no futuro se consiga concretizar alguma coisa assim. Mas olhando para a história e as passagens de Jesus, eu sinto, e aí sou eu que estou a dizer, sinto que elas podiam perfeitamente fazer-se como num cinema mudo. Jesus a escrever no chão, a aguardar que os outros repensassem os seus erros. Ele, sem dizer uma palavra, nem precisaria dizer, olhe, quem tiver sem pecado que atira, nem precisaria. Levantar-se-ia, os outros iriam embora, porque o psiquismo de Jesus tem essa força. Então é essa sintonia que nós devemos buscar. O que pensaria Jesus sobre isso? E vemos Jesus diante do tribunal ali, nefando, ofensivo, ele é esbofeteado. E Jesus pergunta, por que me bateste? Olhe para nós que lição. Então, no meu dia a dia, se eu estiver em sintonia com o Cristo, estas sintonias com espíritos inferiores e até os meus valores se vão. E Jesus não precisaria ter perguntado, mesmo em silêncio, a cena em si, o olhar do Cristo, aquela presença luminosa, aquela grandiosidade espiritual, que mesmo com o olhar, de certeza não confrontou negativamente o soldado que lhe ofendera ou que lhe agredira. Passou-lhe amor. Então aqui é a sintonia, né, que nós precisamos perceber no nosso dia a dia. Restringindo-se às que lhes são transmitidas, as mensagens que são transmitidas ao médium, expõe-se a se iludir sobre o valor destas, sem considerar que não lhe é dado tudo saber e que elas giram quase sempre dentro do mesmo círculo. Outra ideia fantástica. Nós precisamos de relação. Se nós nos fecharmos no nosso interesse, olha, eu vou brincar e falar sério, está bem? Num casamento, por exemplo, se nós passamos, olha, vamos passar férias os dois, tudo bem, voltamos, os dois vamos nos preocupar apenas um com o outro. E se o nosso círculo familiar se fecha em si mesmo, um só olha para o outro. Mas o mundo é muito grande. Então, não é que ambos vão olhar para o mesmo lugar. É que ambos devem ter propósitos, sejam eles comuns ou separados, mas que se apoiem para alcançar esses propósitos. E então, um casamento, uma relação, ela se eleva. Quando fechamos, o mundo fica pequeno. Muita gente está à nossa espera. Olham para nós, mas se nos fechamos, o mundo torna-se então redutor. É o que acontece com um médium psicógrafo que só atende a um médium quando é um processo obsessivo. Porque só vai ver aquele ponto de vista. Okay? Eu ia citar um caso, mas como eu leio pensamentos, pediram para não citar. Então não vou citar. Vamos continuar, está bem? Aqui alguma dúvida? Matias? Você acabou de falar do pensamento, por isso que ter lido um livro. Então, né? Ah, ok. Eu estou treinando. É muito interessante, né? Você tem a passagem na Bíblia que Jesus fala para os apóstolos: quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Tal. E se a gente olhar racionalmente, né, quando você fala que a gente faz o nosso fecho, né, se reduz as relações, começa pelo nosso lar, né, de termos só para a questão. Qual que era a casa de Jesus? Uhum. Devíamos responder, né?
Onde Jesus demonstra que ele tinha um lar. Não tinha. Tinha todos? Não tinha. É isso que você acabou de falar, né? O que Jesus faria, né? Nessa questão. E qualquer ação que nós temos. Porque nós nos colocamos no nosso lar, né? Estamos medíocres às vezes por questões inlindes, por questões simples. E aí perguntando por que eu me sintonizei, né, nessa questão. Eu penso o seguinte, né? Nós ainda temos que cair na ciência que o mundo espiritual é um só. Sim, nós temos a chance de vir para esse corpo para a reabilitação, que é a benevolência do Criador. Esta máxima, esta passagem de Jesus, ela é muito, muito poderosa para nós. É uma daquelas em que Jesus poderia fazer silêncio, não é mesmo? O ruído lá fora, as chamadas, e Jesus diante das pessoas olhar para elas e a transmitir-lhes aqueles que estavam em sintonia com ele, era a sua família. Esta questão da abertura, Raul Teixeira, através do Espírito Camilo, ele diz uma coisa muito interessante, que um dos objetivos, por exemplo, da família, é que o amor e a relação entre pais e filhos façam com que os filhos se apercebam que no caráter e no comportamento dos pais, eles são uma referência de segurança para o seu futuro, dão-lhe estrutura. E os pais fazem o trabalho de auxílio, percebendo que os filhos são oportunidades de renovação, porque tem que se melhorar para auxiliá-los. Depois de estruturado este conceito, pode ser em paralelo, mas tendo isto assegurado, a família alarga-se para outros horizontes, trabalhando o quê? Os propósitos íntimos de cada um em relação ao projeto de vida que trouxe na reencarnação, nessa oportunidade em que viemos à Terra. Então nós viemos à Terra como um objetivo. E o objetivo, para ser alcançado, ele tem o seu trabalho, o seu projeto, mas sem sombra de dúvida que temos e precisamos, para que o nosso próprio íntimo fique bem, que nós estejamos em relação com o próximo. Por isso é que Jesus dizia, amar a Deus sobre todas as coisas e ao semelhante como a nós mesmos. Ora, quando eu amo a Deus, eu amo a sua obra. Se eu amo a sua obra, eu devo participar da obra. E o ser humano, a natureza como um todo, fazem parte dessa obra divina. Amar a Deus sobre todas as coisas. Obrigado, Matias. É um facto. E isto, eu vou fazer mesmo um parênteses. Isto dá cabo de muito casamento, gente. A possessividade, a ideia de que que a outra pessoa é minha. E atenção, eu não falo de um lado masculino ou feminino, ou seja, como for. Não é isso. É a possessividade. Lembrem sempre, quem ama, liberta. Se falhar esta premissa, ambos sofrem. Quem ama, liberta. Deixa pensar, deixa viver. E isto é extremamente importante. A partir daí, aqueles propósitos que nós trouxemos na nossa encarnação, nós vamos agir seguramente. Vamos ser apoiados. Dentro e fora do lar. Então, lembre sempre disso. Não nos fecharmos em nós próprios. Como um médium, um psicógrafo, também não deve ficar preso àquele espírito. Porque é uma dependência que ele cria. Este espírito é aquele que é o de luz. Né? Então é por ele. Né? Só que depois tem muita dificuldade em aceitar que não é bem verdade. Né? Questão 249, ou item 249. Os meios de se... Reparem, então ele colocou um quadro. Né? Pode ser obsessão, ou pode não ser, mas cuidado pelo isolamento e por aí fora. O espírito não aceita os exames, foi aquilo que nós vimos. E é o nosso dia a dia. E ele diz, os meios de se combater a obsessão variam, tratando aquilo como se fosse um processo obsessivo, de acordo com o caráter que ela reveste. Não existe realmente perigo para o médium que se ache bem convencido de que está a ver-se com um espírito mentiroso, como sucede na obsessão simples. Esta não passa então para ele de um facto desagradável, ou seja, eu estou no meu dia a dia e sinto que há um espírito ou uma força, como quisermos, mas há entidades espirituais que me querem levar para a tristeza, para a angústia, para a maledicência, mas eu não o faço. Mas eu sinto que está ali aquela vontade. Então eu não fujo da vontade, é a primeira questão psicológica. Eu procuro avaliar por que me vêm essas emoções. Ok,
eu não quero fazer isso, eu não vou fazer isso. O Albino está a dizer para que eu agrida aquela pessoa, eu não vou agredir. Por quê? Porque eu compreendo que o Albino é que está com problema, não sou eu. Né? Mas o Albino não fez isso, pois não? Não? Ok, obrigado, Albino. Então, o que nós vamos fazer é avaliar. E o espírito obsessor vai estar lá. Vai porque nós estamos no mundo. Eu não posso impedir alguém de me dizer para fazer mal. Eu posso impedir-me a mim de o fazer, de entrar em sintonia. Até aí tudo bem. Ora, o que acontece é que o que Allan Kardec está a dizer, se nós estivermos sob um processo obsessivo, mas tivermos consciência de que estamos sob um processo obsessivo, gente, custa dizer isto, mas não há problema. Nós só temos é que trabalhar para alterar o processo, mas ele não está em nós. Agora, se eu sintonizo, aí eu tenho um problema, que é resolver, em primeiro lugar, as minhas emoções e o gancho que eu tenho com esses espíritos. Ninguém vai impedir, por exemplo, que eu vá à casa de uma pessoa para ajudar e que porventura tenha lá um espírito que esteja a perturbar, muito endurecido, com energias negativas. E eu não vou entrar? Claro que vou entrar. Vou sentir a presença do espírito e por aí fora? Vou. Vai me alterar fisicamente? Vai. Posso até ter febre? Posso. Mas aonde estará o problema? Se eu sintonizo. Agora, efeitos, aí todos vamos ter. Eu estou cheio de agasalho, está frio? No rosto eu vou sentir frio. Então eu agasalho. Sabe a ideia? Nós temos conceitos estruturantes, assustadoramente aprisionantes, que é criticar as coisas que estão à nossa volta. Por exemplo, criticar no sentido de não perceber o conceito. Por que se dá um processo obsessivo? Alguém dê-me uma dica. Por exemplo, eu tenho um espírito que quer perturbar. Por que isto acontece? Ou alguns dos processos, estejam à vontade, digam lá, um qualquer. Atenção, quem deixou programado o micro-ondas, né? Tem que ver a hora. Matias. Um exemplo, só para eu pegar aí. Simples, eu fico irritado em achar a lixeira aberta. Ok? E parece que toda hora que eu saio eu vejo uma lixeira aberta. Fixou, né? Ok? Nós temos aqui duas hipóteses. Vamos lá e fechamos. É o que eu faço. Ou então ficamos a... como é que pode? Logo, essa coisinha pequenina, essa irritação, sintonia. Né? Sintonia. Atenção, nós podemos nos indignar. Faz parte, não concordo? Indigne. Detalhe, a indignação de toda hora é patológica. Eu estou sempre indignado, alguma coisa está errada. Se eu vir alguém agredir uma criança, eu fico indignado. Eu não vou dizer, olha, ainda bem que está agredindo uma criança. Não, nós não estamos fora do planeta, não é isto. Agora, se tudo que eu vir me deixar indignado, eu tenho que fazer um tratamento, tenho que procurar ajuda. Está bem? Ora, então vou dar aqui um caso de um processo obsessivo, um espírito que quer me perturbar. Né? Porque eu lhe fiz mal no passado, porque eu escravizei, porque eu lhe matei a família, seja lá, fiz qualquer coisa que o prejudicou. Ou pior ainda, me acompliciei com ele, levando a cometer erros. E ele hoje quer me perturbar. Pode acontecer, é comum. Agora, se nós seguíssemos o que Jesus diz, perdoai 70 vezes 7 vezes. Olha o detalhe. O perdoar 70 vezes 7 vezes serve para ele. Se ele me perdoar, ele fica bem. Mas também serve para mim, porque eu também devo perdoá-lo por aquilo que ele faz hoje e porventura eu não me lembro. E até perdoar-me a mim mesmo, porque se ontem eu errei, hoje eu quero acertar. Então o caminho é sempre o mesmo. Repare, é uma estrutura moral. Será que quando a nossa vida se conformar, ou seja, estiver em uniformidade com a mensagem de Jesus, isto já não é problema. Nem assunto é. Okay? Então, os meios de se combater esta e diversas obsessões variam. Okay? Mas, se nós soubermos que é uma obsessão, olha aqui a inteligência emocional de Allan Kardec, se nós soubermos que é uma obsessão, não tem problema. É só uma obsessão. Agora, se eu não souber, eu entro num aspecto da fascinação. E aí a coisa torna-se mais séria. Mas precisamente porque lhe é desagradável, estamos a sentir que esse espírito que eu prejudiquei, ele quer me prejudicar, mas eu perdoo, eu compreendo porque eu devo ter falhado. Ou seja, estamos aqui num trabalho de
reanimação ou de reabilitação nas relações. Então, precisamente porque lhe é desagradável, constitui uma razão a mais ou demais para que o espírito se incite em confrontá-lo. Ou seja, eu não ligo para ele e ele quer mais ainda prejudicar. Duas coisas essenciais se tem que fazer nesse caso. Primeiro, imagina, eu estou a ser obsidiado. Provar ao espírito que não está iludido por ele e que lhe é impossível enganar. Ele está a mandar a mensagem, ok, eu estou a recebê-la, muito bem, vamos ter um detalhe um pouco mais à frente que é importante. Estou a receber a mensagem, mas eu estou a ver que é um engano. Tudo bem. Cansar-lhe a paciência, mostrando-se mais paciente do que ele. Desde que se convença de que está a perder o tempo, retirar-se-á como fazem os importunos a quem não se dá ouvidos. Exatamente a mesma coisa no nosso dia a dia. É o que se passa na psicografia, no médium ostensivo. Ou seja, paciência, é um espírito, quer passar uma mensagem que está errada, eu registro que está errado. Detalhe. Isto, porém, nem sempre basta e pode levar muito tempo. Isto é maravilhoso. Eu chego na casa espírita e digo assim, olha, eu tenho um espírito que me persegue. Há quanto tempo? Aí, uns 10 anos que eu não tenho sossego. Olha, então vamos iniciar aqui o tratamento, vamos procurar mudar um comportamento aqui ou acolá, e vamos trabalhar isto de forma a que nós possamos ajudar, e esta parte é difícil, ajudar o espírito que o incomoda, às vezes são muitos, e ajudar a si. Mas vai ajudar a ele. Claro, ele também é vítima de um processo, de si mesmo, não perdoa, precisa de ajuda. Eu vim à casa espírita para receber orientação. Ele também vem. Ok, sim senhor. Então esta é a primeira parte. Olha, e quando é que eu me livro da obsessão? Agora são 10h50. Lá para as 11? Não, demora tempo. E o tempo que demora vai da maturidade, quer do obsessor, quer do obsidiado, em se resolver emocionalmente. E aí não há varinha mágica. É quando cada um quiser. Agora, na melhoria de um, pode diminuir a influência. Se o daqui, eu não vou chamar de vítima. Repare, eu chego à casa espírita e digo que tem um obsessor, eu não estou a chamar, nem vou chamar de vítima. É aparentemente o obsidiado. Mudou o comportamento, a sintonia no tal dial do rádio começa a mudar. A influência diminui. O espírito já saiu? Não, pode continuar ali. Mas ele vai se apercebendo que afinal, eu falo com carinho com as pessoas, eu sou dedicado quando alguém pede ajuda, eu busco o auxílio, e ele vai dizer assim, nossa, o Matias já não é o mesmo. Não, ele está a enganar, é o que vai acontecer, não é? É o que acontece connosco, quando o santo desconfia, né? Quando a gente fala muito, não, ele está a enganar, ele está a ser hipócrita. Mas passa um ano, eu não disse dias, né? Passa um ano, passam 2 anos, e ele não muda, ele continua com o mesmo comportamento. Eu já não consigo perturbar o Matias. Por quê? Se eu perturbar o Matias, ele adoece e não vai poder ajudar aquela família. Então eu vou prejudicar a família, então eu vou deixar o Matias. E se calhar eu vou começar a pensar em outras coisas na minha vida. Simples assim. Simples assim. Aí vão dizer, mas há coisas tenazes e por aí fora. Quanto maior for a tenacidade do espírito, significa só que ele está mais doente. E precisa de mais tempo e mais exemplo. Agora, nada disso aconteceu ao acaso. Ok? Até aqui tudo bem? Amigos comudantes? Ninguém se aborrece? Sim. Certeza? Ok, então vamos lá. Então, eu vou ler isso outra vez. Isso, porém, nem sempre basta e pode levar muito tempo. Por quantos espíritos há tenazes, para os quais meses e anos nada são. Além disso, portanto, deve o médium dirigir um apelo fervoroso ao seu anjo bom, assim como aos bons espíritos que lhes são simpáticos, pedindo-lhes que o assistam. Aqui está de propósito. O nosso pedido, gente, e isto eu quero abrir o coração e dizer, o nosso pedido, por mais que isto seja estranho, e às vezes vamos encontrar escrito o que eu vou dizer para nós não fazermos, é que nós pedimos para que se afastem os espíritos. Nós temos que pedir para que o assistam, a nós e a ele. Ponham-se no lugar de um espírito obsessor. No passado, eu escravizei e tirei os filhos, por exemplo, a um escravo e mandei-os vendidos. Ele agora vem cobrar. Você fez-me isto, foi muito doloroso, agora te encontrei. Por misericórdia, andei ali meio escondido. Agora te encontrei. E eu vou dizer assim, benfeitores, afastem-no de mim que eu quero viver a minha vida.
como é que vocês se sentiriam se estivessem do outro lado? Simples assim. Não preciso ir mais longe, mas não? É tão simples pensar o outro, desejar o bem, querer retificar as coisas. Nós o que fazemos normalmente é pensamos em nós. Então eu quero afastar os espíritos, eu quero me ver livre deles. Só esse pensamento é perturbador. Porque no espírito do outro ele fica irritado, ele diz, mas como é que tu podes querer ter uma vida de angelitude, pacificação, e como dizia Emmanuel, deitada em rede, quando precisas modificar isso tudo ainda e fizeste-me este mal. Agora, minha família está em sofrimento, como é que você vai trabalhar para ajudar? Eu também estou. Simples? Tudo bem? Então, pedindo-lhes que o assistam. Quer dizer, o médium psicógrafo, quando tiver essas dificuldades, vai pedir auxílio para a assistência. Não é para a libertação, é para a assistência. E nós, na nossa vida, na nossa psicografia, daquilo que escrevemos todos os dias, no nosso livro branco, cada dia é uma página em branco, o que eu quero na minha psicografia é assistência para fazer melhor. Não quero que me livrem dos problemas, quero que me auxiliem a que eu resolva os problemas. Gente, isso é maturidade. É preciso que nós acordemos e deixemos... Lembra? A mensagem ali é fantástica. Varonilmente. Nada de choradeiras. Não é preciso. Choradeira no sentido de choradeira. Porque o choro é a consubstanciação das nossas emoções. As minhas lágrimas são de alegria, são lágrimas. São tristezas, são lágrimas. A choradeira, ou seja, aquele sentimento de autopiedade, em que nós ficamos ali nos vitimizando, porque somos isto. Enquanto estamos a fazer isso, não estamos a retificar o que deveríamos retificar. Tá bem? É nesse sentido. Tá bem? Quanto ao espírito obsessor, nós pedimos assistência, né? Agora, quanto ao espírito obsessor, por mal que seja, deve tratá-lo com severidade, rigor, não é ser mau, né? Rigor, mas com benevolência, e vencê-lo pelos bons processos, orando por ele. Quais são os bons processos? Bons comportamentos. Não adianta nada estar dizendo assim, Senhor, ajuda esse espírito obsessor. Ah, se ele saísse daqui que era bom. E depois vão e maltrata as pessoas na rua. Ele vai dizer, o Casimiro não mudou. O Matias já mudou, né? O Casimiro não mudou. Então ele continua. E como é que ele continua? Na sintonia. Mas ele pode se libertar? Pode. Da mesma maneira que eu posso mudar os meus valores, ele também pode. Está bem? Então, orando por ele. E o orar não é um orar vazio. Não é dizer assim, Senhor, ajuda o Miguel. Não. Ajuda o Miguel. Sentir as coisas. E ao sentir, eu comprometo na mudança. A oração, ela é ativa. Se for realmente perverso, a princípio zombará desses meios, porém moralizado com perseverança, não é orar hoje, amanhã para lá, acabará por emendar-se. Ok? Tudo bem? Perseverança. É uma conversão a empreender. Trabalho, gente. Então vamos fazer uma coisa. Cada um de nós pega o seu obsessor. Combinado? Tudo bem? Sintoniza com ele. Não é agora, né? Porque aqui temos um trabalho espiritual, alguns estão lá fora, né? Sintoniza com ele e pede em favor dele. Dele, ou dela, ou deles, ou delas, ou uns, quando seja. É uma conversão a empreender. Jesus recebe o apelo do Pai, que diz assim, Senhor, tu que podes, tu que és um mestre, és um doutor da lei, ajuda-nos. Querem matar-me a mim e ao meu filho. Ora lançam na água, ora lançam no fogo. E Jesus, então, vai fazer a primeira assistência e vai conversar com os espíritos. E diz assim, quem sois? E o espírito diz, nós somos legião. É uma questão de tradução, nós somos uma legião. O nome dele não era legião. E depois reza aqui esse espírito, Jesus diz para eles, saiam dele, saem, depois tem uma história lá com os interesses de agricultores e pecuaristas, por aí fora. Mas o importante fica do lado de cá. Que é quando Jesus, com o rapaz assim meio ainda atônito, não é? Por ter se libertado daquela influência pertinaz, Jesus chama o pai e a criança e diz assim, o jovem, naquele caso, e diz, agora, limpem a vossa casa para que 7 piores não habitem. Olha o processo obsessivo.
Vocês já ouviram falar fechar a morada? Já ouviram falar isso? Não, nunca ouviram. Né? Estou a brincar toda a gente falar isso. Fechar a morada e tal. Morada, casa. Casa, morada. Limpa a tua casa. Quando se fala fechar a morada, é fechar o espírito. Detalhe, ninguém fecha o espírito. Ninguém fecha a morada. Isso não existe. Se você vem com o instrumento, ele está lá. Eu posso pegar uma faca e escondê-la. Mas ela está lá. E quando eu precisar usá-la, vou buscar-la. Atenção, para usar para o bem, né? Para cortar o pão. Eu vou precisar, ela está lá. Então ninguém fecha a morada. Okay? Porque nós estamos sempre em sintonia uns com os outros. É muito fácil para alguém dizer, vou fechar a sua morada. Quanto é? Como se vendessem cadeados para isso. Isto é uma ironia da nossa existência. Né? Pensar que resolvemos as coisas assim. Detalhe. O que acontece? É que nessa altura, Jesus quando diz, limpa a tua casa, é a tal morada, é o espírito. Limpa o teu espírito para que 7 piores não venham. Mas como é que é possível, se Jesus libertou daqueles, como é que agora alguém se atreveria a prejudicar a criança, o jovem nesse caso, e aquele pai, depois de Jesus ter libertado? É tão simples também. O que faz? Eu estou livre daquela obsessão. O que é que aquela obsessão fazia? Cada vez que eu cometia um erro, a obsessão aumentava. Então eu, espera aí, devagarzinho. Ia me controlando. Sofria muito, então eu não tinha tempo para cometer erros. Mas agora eu estou livre. Espera aí, que agora eu vou viver a vida a grande. Então, prostituição. Por quê? Porque as mulheres que lá estão não são minha mãe, não são minha irmã, não são seres humanos. Então eu vou pagar, eu vou comprar, eu vou usar, eu vou ofender. E depois eu vou colocar-me na estrada a andar 300 por hora, como se os outros não merecessem o respeito e o cuidado, porque eles têm família. Não, eu vou agora embriagar-me e conduzir por aí afora. Por quê? Porque eu agora já não tenho problemas, eu estou bem. O que está acontecendo nesse período? Eu, para além das dívidas do passado, que eram as dívidas dos meus enganos, que eram os ganchos de consciência que permitiam que esses espíritos se ligassem a mim, eu estou a granjear novos ganchos, por desrespeito ao próximo. E vou fazendo isso. Aí vem 7 piores. Por quê? Porque vem aqueles, porque eu mantive a ligação. E ainda vem outros que eu conquistei à frente. Então a sabedoria de Jesus, nós só compreendemos pelo ponto de vista espiritual. Porque senão fica ininteligível. Tudo bem? Então, repare. É uma conversão a empreender, tarefa muitas vezes penosa, ingrata mesmo, desagradável, mas cujo mérito está na dificuldade. Está a ser muito difícil, que bom. É porque lá atrás o drama foi grande, mas você está a conseguir. Está na dificuldade que ofereça e que, se bem desempenhada, dá sempre a satisfação de ter cumprido um dever de caridade para conosco e para com os outros, que é esse o trabalho que tem que ser feito, e quase sempre de ter se reconduzido ao bom caminho uma alma ou muitas almas perdidas, inclusive a nossa. Okay? Pensar no próximo e no espírito obsessor como uma pessoa também necessitada. Nós já estamos a encerrar, tá bem? Mas é importante que nós, pelo menos até o final deste item, convém igualmente se interrompa toda a comunicação escrita. Este é o detalhe para médiuns de psicografia, cuja as mensagens se apercebe que não estão em consonância com o bem que se pretende, ou seja, é um espírito obsessor, ou que não está à altura de passar mensagem, então convém igualmente que se interrompa toda a comunicação escrita, não a psicofonia, em que alguém pode dialogar com o espírito, tentar ajudá-lo, mas a escrita. Desde que se reconheça que procede de um espírito mau. O mal aqui não é na acepção do termo completo. É mau. O espírito é assim. Não. Ele está a agir com maldade. Todos somos filhos de Deus. Portanto, não é aquela ideia do espírito mau que vai ser sempre assim. Que se reconheça que procede de um espírito equivocado, que a nenhuma razão quer atender, a fim de se não lhe dar o prazer de ser ouvido. Tira-se aquilo. Mas mais, é que essa mensagem, depois de escrita, vai passar. Então, recolhe. Não se faça mais. Não se dê o gáudio, essa alegria ao espírito, porque senão estamos a alimentar o processo dele. Em certos casos, pode até convir que o médium deixe de escrever por algum tempo, regulando-se então pelas circunstâncias. Já sinto que melhorou, vamos trabalhar e por aí fora.
Entretanto, se o médium escrevente pode evitar essas confabulações, outro tanto já não se dá com o médium audiente. E é aqui que entramos nós. Que o espírito obsessor persegue às vezes a todo instante com as suas proposições grosseiras e obscenas e que nem sequer dispõe do recurso de tapar os ouvidos. Isso quer dizer mais à frente. É esta parte. Ou seja, se até agora estivemos a falar do médium escrevente, psicografia, e compreendemos que conseguimos transpor aquelas orientações para a nossa vida, esta é a prática do dia a dia. Nós estamos sempre a ser influenciados. Sempre. E alguns com audiência conseguem ouvi-los. Ok? Então, o que tem que fazer, o trabalho é o mesmo. Aliás, como se reconheça que algumas pessoas se divertem com a linguagem. Ó, gente, eu sei que passou da hora, mas isso eu tenho que dizer. Isto faz parte do nosso processo educativo. Aliás, como se reconheça que algumas pessoas se divertem com a linguagem trivial dessa espécie de espíritos, que os animam e provocam com o rirem de suas tolices, em vez de lhes imporem silêncio, de os moralizarem. Moralizarem não é dizer, não, você está errado, você tem que fazer isso. Não. É ter um comportamento moralizante. Se eu estou a ver que um comportamento é equivocado, por que hei de rir e apoiar aquele comportamento? Ok? Simples. Simples assim também. Os nossos conselhos não podem servir a esses que desejam afogar-se. Olha o detalhe. O que Allan Kardec está aqui a dizer? Olha, eu estou a dar essas orientações, mas atenção, se você quiser continuar a receber essas informações, se quiser apoiar esse tipo de comunicações, não te podemos ajudar. Continue com o seu problema. Está bem? Alguma questão? Muitas podem ir ali, não é? Julgo eu. Ok? Na próxima semana, vais falar um pouco. E eu gostaria de falar, acreditem, só que o tempo também não é para tudo, também não vamos resolver tudo numa encarnação só, mas falar sobre fascinação. A grande dificuldade em vencer a fascinação. E depois a obsessão, porque a obsessão por subjugação, que é também muito comum. Aliás, mais comum do que parece. Tá bem? Se não houver dúvidas, há algum comentário? Lembra-se, a reclamação é até às 10 só? Algum comentário que queiram fazer? Não? Então vamos encerrar o nosso trabalho, o nosso encontro. E lembrando que isso que estivemos a falar, por mais estranho que pareça, nós estamos a estudar na Terra. Certo? Nós estamos a estudar na Terra. E estamos a falar de coisas da espiritualidade. E vem para cá espíritos. Estão aqui conosco, a plateia também, a estudar conosco. Não é comigo, é aqui. E eles vêm estudar e não sabem dessas coisas. Então nós estamos a ter uma oportunidade maravilhosa nesta reencarnação de conseguir perceber como é que as coisas se movimentam à nossa volta e como quem sabe a partir daí quais são os desafios do caminho. Eu já não preciso ir para o trilho do comboio na perspectiva de que não vai acontecer nada. Não, eu sei que há ali um perigo. E o trilho do comboio é ruim? Não, faz parte. Então, devo seguir por aqui. Tem que atravessar? Tem. Com cuidado, atravesso. Mas sempre consciente. E esta reencarnação, permitam, é a reencarnação. É a da mudança estruturada. Se nós fôssemos espíritos muito evoluídos, essa maturidade já estaria em nós. Mas ainda não está, pelo menos eu falo por mim. Se alguém já estiver, ótimo. Maravilha, consegui. Mas é esta oportunidade de desenvolvimento que todos nós temos de hoje fazê-lo em plena consciência. Se nós não tivermos plena consciência é porque não estudamos, porque isto, o livro dos Espíritos, a terapia do Evangelho segundo o Espiritismo, uma clareza impressionante, é porque nós não quisemos. Bem? Então vamos encerrar. E eu vou pedir para que possamos fechar os nossos olhos durante alguns instantes. Vamos orar.
Este é um trabalho espiritual. Este é um momento importante. Porque é o momento em que os nossos benfeitores, depois de prepararem todo o ambiente, se reaproximarão de nós e aplicarão as energias de que necessitamos individualmente. Ao nosso lado, o nosso anjo da guarda, um trabalhador da espiritualidade que conhece nossas necessidades, está preparado para nos auxiliar. Imporá suas mãos, suas emoções, para retirar energias tóxicas, prejudiciais, que não têm qualquer interesse estar agarrado a nós por nossas emoções, e higienizamos, como se de uma água cristalina se tratasse, retirando todas as impurezas. Em seguida, aplicarão energias que beneficiarão nossos órgãos, até físicos. Beneficiarão o nosso ser, o nosso espírito. E para tal, vamos nos preparar, orando. E facilitando o trabalho de nossos benfeitores, colocamos Jesus em nossa tela mental. Como referido, a escrever. A escrever no chão. Diante de si, vários julgadores. E a mulher acusada. E Jesus tranquilo, pacífico, a enviar pensamentos e emoções que despertam as consciências, para nos colocar no patamar daqueles que se redescobrem como filhos de Deus necessitados de mudança, mas filhos de Deus, seres íntegros e integrais. Visualizando-te, Jesus, num quadro que marca a nossa história. Agradecemos a oportunidade desta manhã. Falamos sobre coisas da espiritualidade. Observamos as mensagens e os pensamentos de teu grande trabalhador, Hippolyte Rivail, Allan Kardec. E por isso também somos gratos pelas luzes que nos chegam do alto e nos permitem hoje, nesta manhã, tentam em breve retornar aos nossos lares ou a qualquer compromisso que tenhamos assumido, cheios da tua paz, para levar aonde quer que estejamos, nas relações de outrora, antigas ou recentes, na figura do próximo que encontraremos a seguir. O nosso coração está pleno de paz nesta hora. E é a tua mensagem que queremos transmitir através dessas mesmas emoções, de nossos gestos. No início deste encontro, Mestre querido, todos nós unimos o nosso pensamento, como agora, pedindo-te para que fossem beneficiados vários irmãos em necessidade, famílias em desespero. E nós te agradecemos porque isso foi e é sempre feito. Agora vamos orar em silêncio, contigo em nossos pensamentos e emoções. E guardaremos esse silêncio para que cada um possa agradecer, pedir, louvar. Mas agora, vamos guardar este tempo para que cada um de nós fale contigo com esses objetivos. Oremos então em silêncio.
Mestre amado, desfilaram em nossos pensamentos e emoções. Os seres amados que já partiram para a espiritualidade, que deixaram marcas em nossas vidas. Nós pedimos também por aqueles que porventura não se relacionaram de forma a produzir as bênçãos da paz. Passaram pelos nossos pensamentos os gestos de gratidão, o pedido da paz por este mundo afora, das nações em guerra, das crianças que se encontram totalmente dependentes e necessitadas do ombro amigo, da mão solidária. Desfilaram aqueles que ombreiam conosco, que precisam de auxílio, necessitados de paz ou de saúde física ou de ambos. E pedimos-te também por aquilo que sentimos, pelo nosso próprio ânimo, pela nossa esperança que se renova. E por isso deixamos a nossa gratidão mais uma vez patente pela tua presença em nossas vidas. Em teu nome, Jesus, encerramos a tarefa desta manhã, desejando que ela se espraie ao longo de nossas vidas.